profundamente. O primeiro foi que eu recebi a notícia de que estou com uma recidiva de câncer. E no presente eu estou travando uma batalha de vida ou morte. Para me manter vivo. Eu estou mais ou menos na situação daquela criança que recebeu um cesto de jabuticabas e foi comendo apressada e despreocupadamente até que percebeu que existiam poucas. E aí ele começou a comer vagarosamente, roendo até o osso. A percepção da iminência da morte faz-nos diferentes. E o outro texto e o outro acontecimento que me abalou profundamente essas últimas semanas foi o incêndio na Boate Kiss, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que provocou uma comoção de norte a sul desse país. Choro e revolta. O país realmente ficou abalado. Mas eu fiquei muito mais abalado do que a média dos brasileiros pela constatação óbvia de que fui bombeiro por quase 30 anos. Então, tudo o que aconteceu ali está registrado na minha mente de forma indelével. E eu passei por experiências semelhantes àquelas e sei perfeitamente o horror daqueles momentos. Ninguém faz ideia. Ninguém. Tá sem nada. Absolutamente ninguém. Licença, Carol, tá filmando. Imagine que eu tive o cuidado de verificar, cuidadosamente, profissionalmente falando, o que é que estava acontecendo, o que houve naquela boate. Antes de mais nada, é preciso que se entenda que aquele ambiente onde estavam 1000 jovens, nos cálculos mais moderados, só deveriam estar metade disso aí, 500. Depois havia naquele salão partes estanques, isto é, que não se comunicavam com a outra parte, não se sabia o que estava acontecendo na outra parte, de modo que quando o fogo começou no palco, muitos que estavam em outros ambientes não sabiam de nada que estava acontecendo. Depois, os equipamentos mínimos e obrigatórios que deveriam existir não funcionam se alguém não souber utilizar. O extintor que o moço disse que não funcionou, funcionou perfeitamente. Ele que não sabia. Aliás, ninguém sabia. As normas brasileiras advertem severamente. Eu disse severamente. Mas eles não deram ouvidos. Pela minha própria natureza e por um vício de profissão, quando eu entro num ambiente assim, eu vou logo procurando as portas de escape. E já passa meio assim, num caso de emergência, para onde eu vou correr?
O que é que eu vou fazer? Isso vem naturalmente. Num caso como o deles, se tudo estivesse a falhar, mas se apenas houvesse o que a lei diz, portas de escape, em quantidade e largura suficiente para que as pessoas saiam rapidamente do ambiente, isso resolveria o problema. Só isso. Sabe quantas havia lá? Nenhuma. Nenhuma, uma só. E a única porta por onde poder-se sair, esta era bloqueada criminosamente, dificultando a saída para que ninguém escapasse de pagar. Esse é o problema. As pessoas que estavam ali tinham que pagar primeiro para poder sair. Tanto que quando começou o bafafá, os seguranças tentaram e atrasaram durante preciosos segundos a saída, que mesmo se estivesse tudo livre, ainda assim não adiantaria muita coisa. Pois bem, aí começou. O rapaz, irresponsavelmente, mas sem nenhuma história, a irresponsabilidade não foi só dele não, foi de todo mundo. Da segurança, do dono, que deixou que ele entrasse e que acendesse um artefato pirotécnico e botasse na mão e tocou lá em cima. Aquilo é espuma. A espuma, ela produz uma fumaça tóxica, e eu sei, muitas vezes vi isso, que quem mata no fogo, no incêndio, não é o fogo propriamente dito. Esse mata muito pouco. Quem mata é a fumaça. Não havia escape para a fumaça. A fumaça, por ser um ar quente, ela tende a subir, mas não achou saída, ela desce. Imagine aquele povo todo, quando começou a se apavorar, correndo tudo cheio de obstáculos, parecia uma corrida de obstáculos, e lá vai o empurra, empurra, e aí acaba-se toda a gentileza. Os homens tornam-se animais da pior qualidade, tornam-se verdadeiros monstros, e pisariam tranquilamente no pescoço do seu mais querido, pode ser pai ou mãe. Vira animal. O medo, o pavor coletivo é incontrolável. Eu tinha uma norma, quando ia para um caso de incêndio, e o dono ou alguma pessoa estava ali, eu sabia, eu tenho que evitar o pânico, é a primeira coisa que eu tenho que evitar. Então, se alguém começa a gritar, a primeira coisa que eu falo é botar para fora de todo jeito. Nem que seja a pontapé, mas ele tem que ir para fora. Não pode haver pânico. Imagina a multidão em pânico. Todo mundo correndo. E apenas uma saidinha que vai estreitando cada vez mais até formar uma fila indiana. Mas isso não é tudo. Quando eu estava assim, podia ficar pior, e ficou. Faltou luz. Aliás, a luz, o sistema elétrico explodiu. Ficou escuro, como breu. Ninguém via nada, nada mais. E aí, aquele grupo começou a comportar-se como uma manada. E eles caíram, muitos deles, dezenas deles, numa armadilha fatal. Eles foram em busca de uma luz. Os banheiros estavam acesos, eles tinham um sistema independente. E eles ficaram acesos, e eles foram atrás daquela... Era uma falsa luz. Foi pior. O banheiro é que estava tomado pela fumaça, e aí não tinha mais o que fazer. E foram morrendo, apavorados.
em meio a gritos. Irmãos, não há como imaginar aquilo ali. Gritos, sim, expressões de arrependimento. Houve-se tudo nesse momento. E, no entanto, seria possível escapar mesmo assim. Aliás, é até bom dar essa dica aqui para vocês. Usem sempre o lenço. Coloque o lenço molhado no nariz e se baixem o mais possível, porque o ar perigoso tende a ficar mais em cima. De preferência, se arrastando de quatro. Você não pode respirar aquela fumaça. Ela tem que ser filtrada. Mas não tem água, pastor. Cuspa no lenço até deixá-lo empapado. E coloque assim. Talvez assim haja possibilidade de escape. Por que isso? Porque eles não escutaram as advertências dos regulamentos das leis que dizem claramente sobre isso. Esse é o ponto que eu quero chegar hoje compartilhando com vocês. O não escutar as advertências. Sabe como a gente tem se comportado hoje em dia? Tratando Deus como se fosse um ser humano. A gente sempre faz uma imagem de Deus, aliás, os ímpios muito mais, mas a gente parece que fica contaminado com isso. Acha que Deus sempre dá uma chance extra. Acha que aquela figura de Deus bonachão passa a mão por cima finalmente. É baseado nessa forma de ver a divindade que criou-se, por exemplo, uma teologia danosa, infernal, de que no final de contas Deus vai perdoar todo mundo. A discussão hoje é se ele perdoa o diabo ou não, mas todo mundo está garantido. Deus é amor, afinal, sabe? Olha, queridos, aí a gente fica contaminado com isso. A gente não leva a sério as advertências da palavra de Deus. Um dia desse eu tomei um susto. Num estudo bíblico, onde eu estava dizendo claramente que cada um é responsável perante si, diante de Deus. Todos vão responder diante de Deus a sua culpa. E ninguém poderá escorar-se em qualquer coisa que seja uma espécie assim de pistolão. Quando eu escuto quem? Meu filho, Leandro. Pois eu pensava que por ter um pai pastor, minha senha estava garantida. Parece uma coisa assim, tão absurda, mas era assim que ele pensava. Eu disse, não é bem assim, meu filho. E vamos estudar a palavra de Deus para ver isso aí. Quando Noé estava construindo a arca, veja, aquele negócio de doido. Pense, no sertão de Pernambuco, nessa seca terrível, alguém inventar de construir um navio, mas não qualquer um naviozão. Negócio doido, não é? No entanto, a palavra de Deus diz que Deus usa as coisas loucas, porque a loucura de Deus é muito mais sábia do que a sabedoria dos homens. Era assim que Deus queria salvar o povo. E Noé, que eu tenho para mim ter sido o pregador mais frustrado do mundo inteiro, pregou durante 600 anos. Olhe, vai vir aí um aguaceiro, é água muita. Vocês se arrependam.
Vocês voltem para Deus. Debalde, ele levou, foi muita gozação, muito nome de doido e por aí vai. Depois de todos esses anos de pregação, a Bíblia relata 6 pessoas atenderam a sua pregação. Quem? A família, a mulher, os 3 filhos e as 3 noras. 8 pessoas. 8 pessoas se salvaram. Vejam, no estudo que eu participei de um cientista, ele me disse, olha, naquela época, a população do mundo, seguindo as regras mais cautelosas da matemática, tomando como base o primeiro casal e a idade que viviam aquele povo, a população daquele tempo era igual à população de hoje. Pá. Eu fiquei pasmo. Pois é. Bilhões de pessoas. Temos hoje 7, né? Recusaram esta mensagem porque era um negócio de doido. Não ouviram a advertência que veio dos céus. Aí a Bíblia relata o final disso aí. Muito parecido quando a boate quis. Um dia Deus disse, entre na arca. E o texto fala assim, que Deus, não foi Noé, Deus fechou a porta. E tome água, mas foi muita água. Não só foi água de cima para baixo, mas foi água de baixo para cima. A Bíblia fala que os abismos romperam em água. Muita água. Você já viu alguns minutos de uma chuva intensa? Multiplique isso por 10 durante horas seguidas. Aí o povo disse, não é que o velho estava certo? Vamos lá. E vieram. A Bíblia relata isso também. Abre-nos a porta, Noé. E eles, não posso. Foi Deus que fechou. Foi Deus que fechou. Veja, naquela boate quis, quem daqueles jovens, 240 e tantos, cheios de vida, no fulgor da sua vida, cheios de saúde, sarados, né? Como a gente diz hoje, quem poderia imaginar que seria ali daqui a poucas horas, aquilo ali seria o seu túmulo? Quem? As advertências, elas estão muito claras na palavra de Deus. Se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Uma vez eu estava preparando um sermão a respeito desse texto e eu disse, olhe, eu descobri na Bíblia que tem uma data para a pessoa se converter. E o povo ficou assim, eu disse, é verdade. Está lá em Hebreus, no capítulo 3. E a coisa é tão importante que no capítulo 4 isso é repetido, a data da conversão de uma pessoa. E foram lá conferir e viram esse texto. Se hoje, então a data é? Não foi ontem, nem será amanhã. A voz de Deus, ela fala muito vibrantemente, muito claramente. Deus é um Deus de um amor tão tremendo que Ele não se conforma em perder alguém. Ele vai atrás. Como falou aqui a Rejane. Quando Rejane andava pelos caminhos escorregadios da Seixonoye, e a Seixonoye é muito atrativa, né? Ela fala uma teologia positivista, né? Ela mexe com
os seus brios, você pode, você consegue, você vai. E a pessoa acaba achando que eu posso mesmo. Eu disse, Regiane, me diz, quando foi que você percebeu que aquilo era uma fria? Eu disse, foi um ato de Deus. Eu estava numa dessas reuniões onde eles cultuam os mortos, né? E lá para as tantas, na reunião, eu estava num dos últimos bancos e eu olhei e em cada toitice, como é que chama isso aqui? Nuca. Na nuca de cada pessoa que estava lá, eu vi um macaco, e um macaco olhando para mim. Eu disse, volta e vamos embora. Graças a Deus, foi mesmo. Eu tenho, no meu tempo de pastor, tido experiências incríveis com esse Deus presente, que é bom compartilhar um pouco. Uma vez até nessa mesma Seixonoye, eu fui para uma reunião de oração, estudo bíblico na casa de uma irmãzinha, foi muito agradável. E lá para as tantas eu me despedi, olha, vamos embora, está ficando tarde e tal. Quando eu já estou na porta para sair, ela, pastor, por favor, eu estou com o coração angustiado. O que está havendo? Eu disse, olhe pela minha mãe. Eu disse, por quê? Essa minha mãe, ela se Seixonoye. E tem lá um retrato não é o nome do cabra? Pronto, esse aí. Tem um retrato desse tamanho. E ela se ajoelha todo dia nesse retrato, cheio de um santinho, sei lá o quê. E triste da pessoa que for falar com ela. Nesse momento, ela bota para correr. Ela fica tremendamente ofendida. Não dá, não tem acesso a ela, pastor. Ore por ela. Vamos fazer isso agora. Abracei ela agora e disse, Senhor, misericórdia, salve essa mulher. Fui para casa e me lembro que, antes de dormir, me lembrei novamente e orei por ela. No domingo seguinte, eu estou na porta da igreja, lá vem aquela mulher, falando, parecendo uma doida, correndo. Pastor, foi que houve? Sua mãe morreu? Eu disse, não, pastor. Deixa eu lhe contar o que foi que houve. Em dias dessa semana, ela estava lá. Com as mãos postas, e é o tal do retrato lá. E de repente, sem entendem para quê, sem explicação, ela levanta-se e começa a quebrar aquele santinho, sei lá como é o nome daquilo lá. Depois pegou o retrato do cabrinha e rasgou. E foi para a igreja, pastor. E lá ela está até hoje. Esse é o Deus de amor que a gente conhece. Que vai atrás, que responde às orações, que não se conforma em perder quem quer que seja. O amor de Deus é gritante. Tive outra experiência dessa numa reunião de oração para medir o amor de Deus pelos perdidos. Uma oração lá na nossa concatedral, de culto de oração, não é? Depois de um momento muito gostoso de louvor, então as pessoas iam lá na frente e os pastores oravam por elas e de repente um tumulto assim e alguém vem me chamar, pastor, vai ali, um negócio estranho está acontecendo. E a mulher, eu fui lá, ela estava caída e nessa circunstância eu tenho o hábito de ser cuidadoso. Porque as manifestações do Espírito Santo muitas vezes são confundidas com manifestações diabólicas. Aliás, isso aconteceu em Pentecostes. Quando veio o Espírito Santo ali, uma parte que outra parte diz, é cachaça mesmo. Então me aproximei dela, tinha aqueles extremeliques e tal, e eu disse, quem é você?
O que é que está acontecendo aí? O que é isso? Eu digo, diga em nome de Jesus. Ela abriu um sorriso e disse, isso é uma manifestação do Espírito de Deus, pastor. Eu sosseguei. Em seguida ela me agarrou assim, me puxou para junto dela e disse, salve, mas era um sofrimento que ela passava e gritando, salve, salve. Eu disse, será que há alguém aqui que ainda não conhece Jesus Cristo? É isso? Sim, tem. Então me levantei, peguei o microfone e disse, olha, o Espírito de Deus está dizendo que aqui a pessoa